Vamos lá, vamos falar mais sobre o assunto do caminhão, né, gente? Bom, deixa eu expor esse vídeo aqui. Muita gente às vezes me pergunta separadamente no Instagram. E às vezes eu vou respondendo, né? Particularmente, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso lá no canal. Quase 6 meses de condução já, a gente vai conseguindo... eu não quis me pronunciar antes, até porque eu não tinha conhecimento de causa, né, de experiência, né, de experimentação, de experiência. E agora eu já posso, né, de certa forma, tecer alguns comentários sobre todo esse momento, né? E eu quero falar aqui das dificuldades, né? Dificuldades enfrentadas para uma mulher no início dessa vida do caminhão. Por quê? Porque o medo, ele é dominante. O medo nos paralisa, o medo nos atrasa, mas o medo é alerta. O medo também nos traz momentos em que a gente pode ser salvo, né, por uma situação onde você teve medo e foi prudente, né? Então tem que ter medo também, não demasiado, mas tem que ter medo. Enfim, gente, quando a gente olha um caminhão daquele jeito, uma carreta, o primeiro pensamento é que, meu Deus, eu não consigo tocar isso, não vou dar conta, né, de tocar isso, não vou dar conta de parar isso, de frear isso. N situações vão se passando, né? A dimensão espacial do caminhão, ela mete muito medo na gente, e isso você vai dominando aos poucos mesmo, tá? Então, é uma grande dificuldade nossa, né? Lidar com um brutamonte daquele, né? Em velocidade, e ter certeza que aquilo vai parar. Quase 6 meses agora, toda vez que eu mudo de caminhão, esse já é o 3º caminhão. O primeiro caminhão que eu peguei foi um MAN, o segundo caminhão eu conduzi um Volvo, e agora eu estou numa DAF. Então, cada caminhão tem uma forma mecânica ali de agir. Até hoje, igual, por exemplo, no início, né, de conduzindo a DAF, eu ainda duvidava do retarder, que o retarder conseguiria me auxiliar a ponto de eu não precisar pisar no travão. Então, dominar um retarder de cada um, você tem que acostumar com a máquina, né? Acostumar com a máquina e sentir segurança. Então, muitas vezes a sua primeira reação é meter o pé no freio. Então, assim, as dificuldades começam por aí, começam nessa situação de você entender a dimensão do caminhão, peso, carga. A carga faz muita diferença, a altura de carga, se é um caminhão lona, por exemplo, a forma que a carga está sentada, todas essas diferenças que você pega, nível de cada coisa que você está carregando atrás, né? O atraso, o reboque, o que está no teu reboque faz diferença no balanço do caminhão, em como que você vai fazer uma rotunda, em como que você vai arrancar, né? Então, essa noção espacial causa muito medo no início, sim, né? Isso, eu tô falando para as mulheres, gente, tem muito homem que me assiste aqui no canal. Talvez para vocês isso seja meio bobo ou meio tipo, ai, nada a ver o que ela tá falando, mas eu tô passando a minha impressão feminina, né, de quem veio de um momento em que a vida inteira só conduziu carro ligeiro e de repente vai pegar um caminhão maior. Então, o que acontece? Essa situação da dificuldade, do medo, ela paralisa a gente, né? Quando a gente começa, você tem essa sensação de que, nossa, eu não vou nunca conseguir chegar no nível que o outro primeiro está, porque o outro primeiro consegue desenvolver coisas que eu não tenho não consigo nem falar que eu conseguiria fazer. Mas aos poucos, e você tem que ir desenvolvendo isso, a vontade de fazer, de ficar igual, para que você vá se desenvolvendo, né? Então, grande dificuldade, a dificuldade de dimensão do tamanho, né? Entendimento de peso, de cargas, é difícil, né? Dependendo do momento que você vai entrar, o que vai acontecer? Você vai mudar radicalmente a sua rotina. Isso é terrível, porque a sua rotina até então é uma rotina, vamos falar assim, de gente normal. Caminhonista não é muito normal. Então, você estava numa rotina de acordar quando o sol, né, nasce e dormir quando o sol já se pôs há mais tempo.
E isso não vai acontecer no caminhão, né? Isso não vai passar nem perto. Você vai ter um monte de jornadas cortadas ao meio. Você vai ter um monte de jornadas que começam a 1h da tarde, né? E vão terminar lá, né? Tipo 4h da manhã. E aí você tem que dormir de novo, você vai começar a fazer suas pausas, e em cada momento isso vai piorando, essa situação dos times. Então, esse choque que a gente leva dos times é grande, né? Primeiro mês é terrível, parece que passou um caminhão em cima de você, parece que passou um trator em cima, porque o corpo não está acostumado, né, com isso. E aí vem todas as consequências disso, né? Que é o quê? Tu não tem mais hora de comer, você não tem mais hora certa, que eu digo, né? Hora certa de refeições, você não tem mais horas certas de conseguir ir para uma casa de banho, você não tem mais hora certa de descanso, e aí teu corpo vai colapsando, tem hora, né? Até você acostumar com tudo aquilo e criar o teu modo que seja possível, porque muitas vezes você entrando numa situação como aqui na Europa, entrando como segundo motorista, você tem que se adaptar totalmente, você não tem a liberdade de fazer da forma que você quer no início. Então você tem que aprender com o outro, entrar no time do outro, né? E tudo isso você tem que ir se adaptando. Então essa é uma dificuldade grande também, né? Da lidar do dia a dia, do horário, disso, daquilo. Isso não é fácil fazer, não é simples. Não é simples, e o corpo vai sentir no primeiro e no segundo mês muito, muito, muito. E você tem que criar suas soluções, senão não dá conta. Muita gente acha isso tão agressivo no início que desiste dessa vida de ficar no caminhão nessa situação de rotinas doidas de horário e tal, porque não dá conta fisicamente. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais cansada, mais vamos falar assim, né, exausta, e chega uma hora que você não aguenta mesmo, né? Entende? Então, isso, a condução das madrugadas, uma grande dificuldade, condução nas madrugadas. Condução nas madrugadas, gente, para primeiros que estejam assistindo, estejam treinando segundos. Comece da mesma forma que o Alexandre começou comigo lá, né? 3 horas no máximo, 2h30 na primeira semana, 3 horas, depois você aumenta mais 3h30, e aí vai. E aí esta pessoa vai conseguir adquirir resistência. Se você coloca um novato para rodar a madrugada de meia-noite às 4h30 da manhã, 4h20 da manhã, primeira noite ele vai se virar e tal, vai assustar, a segunda noite ele já está batendo pino, ele não consegue, porque o corpo não está preparado, a situação de alerta dele não está preparada, o sono vai vir, é um risco tremendo. Não façam isso. Você precisa dosar isso para as pessoas, né? Você está treinando uma pessoa novata, iniciante, é extremamente atitude de risco. Não tratar dessa forma da madrugada de forma correta. Eu considero que foi tratado comigo de forma correta. Hoje eu tenho já adquiri resistência de rodar na madrugada. Se eu durmo 2 horas antes, no período onde o meu primeiro está no turno, e essas 2 horas já me fazem rodar a madrugada as minhas 4 horas, 4h20, 4h e pouca, eu já consigo, mas porque isso foi adquirido. Não pode ser no tapa. Quem faz no tapa com o outro está colocando a própria vida em risco, tá? Então essas são as dificuldades do dia a dia que você vai enfrentando. Outra dificuldade, completa, grande demais para as mulheres, também é utilização de casas de banho, né? Ao longo, seu corpo não te obedece mais, você vai dar vontade de fazer número 2 às 4 da manhã, xixi fora de hora e você tem que pedir para parar, e aí você vai, às vezes deixa de tomar água para não fazer xixi, grande erro, né? Então você tem que ir se habituando a isso aí. Muitas vezes quando é mulher rodando com homem, alguns homens não entendem isso, que eles vão atrás do caminhão e se resolve, e a gente não, a gente tem que parar em qualquer lugar, tem que parar em algum lugar que seja específico para fazer isso, né? E tal, você não vai ficar indo fazer xixi na roda o tempo todo, não adianta, debaixo do reboque, às vezes tem que ser feito, mas você não vai fazer isso o tempo todo, né? Então são essas dificuldades de adaptação da função, né, no início, que tornam isso
pouco mais pesado, mais salgado, né? Algumas que eu passei já entendo superadas nesse momento, graças a Deus. E a gente vai buscando sua adaptação daqui, ali, daqui e ali, para conseguir chegar lá na frente, né? Porque o momento ideal é um momento em que eu possa fazer da forma que eu acho que é correto, do meu formato, mas esse momento ainda não chegou para mim. Então, ou seja, eu tenho que ir me adaptando aqui e dali de como é feito com as outras pessoas para que eu chegue lá na frente e depois consiga desenvolver o meu próprio modo operante dentro do caminhão, né? É mais ou menos assim. Mas, enfim, o recado né, para quem está aí de início, vai acontecer todas essas fases, entenda que é uma fase e que ela tem que ser superada, e entenda que tudo passa e você consegue dar o passo adiante. Basta você resistir, não deu certo, não está dando certo de um jeito, muda, tenta mudar, tenta adaptar e segue em frente, que é assim que tem que ser, tá? Então é isso, queria deixar um grande abraço para quem está me assistindo. Não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te atrapalhar no nível que às vezes atrapalha e trava. Olha para frente e passo firme que você é capaz, tá bem? Grande abraço, gente, com Deus.